Você com certeza já viu algum vídeo na internet de uma pessoa fantasiada fazendo movimentos repetitivos e até infantis. Talvez você nem goste disso, mas a sua rede social está sendo tomada por pessoas fazendo a agora conhecida como live de NPC, a nova febre que inunda aplicativos como TikTok e Reels. O formato de transmissão ao vivo, porém, intriga muitos usuários que não entendem o termo e como ele gera tantas visualizações nas redes. E se você é mais velho, com certeza deve ficar com aquela sensação de o que essas pessoas estão fazendo, ou pior, o que está acontecendo com o nosso mundo. Obviamente essa febre não chega de graça, tem muita gente lucrando com essa brincadeira. Hoje vamos te entregar um olhar um pouco mais profundo sobre a live de NPC. Mesmo assim, já precisamos deixar nossa opinião por aqui. Tudo isso não passa do grande ciclo da vida da internet. Uma grande besteira, ou bizarrice, ou brincadeira, dependendo de como você encara, nasce, cresce, se desenvolve e morre. E às vezes, isso dura pouco mais de 24 horas. Olá amigos, amigas, tiktokeiros, instagramzeiros e potenciais influencers. Eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e o Tech Docs de hoje vai falar mais sobre a febre das lives de NPC. Bom, vamos começar as coisas do começo e te dar um pouco de contexto. O termo NPC é a sigla em inglês para Non-Playable Character, ou seja, personagem não jogável na tradução direta. Esse termo nasceu no mundo dos games. Trata-se de personagens que não são controlados pelo jogador, sendo eles disponíveis para interação ou não, como figurantes de um filme. Nesse contexto, os NPCs são conhecidos pela falta de expressividade, movimentos repetitivos e ausência de características distintas. São como clones com comportamento padronizado, diferente do personagem que é controlado pelo jogador. As lives de NPC que inundam a timeline das suas redes sociais e te deixam pensando que estamos chegando ao final dos tempos são basicamente pessoas imitando as ações desses personagens automatizados. Os criadores tentam replicar algumas das características marcantes desses figurantes, como falas e movimentos repetidos, menções ao nome do jogador e outras bizarrices. Mas por qual motivo essas lives ganham tanta repercussão? Um dos pontos envolve o dinheiro na brincadeira. Durante as transmissões, os criadores que se passam por NPCs interagem com os presentes virtuais recebidos da audiência. Cada item recebido é convertido em monetização posteriormente, já que equivalem a moedas compradas no TikTok. Para você ter noção, os valores das figurinhas enviadas variam e podem chegar a custar quase $500, ou seja, R$ 2.500. Em uma análise mais aprofundada, o jornal norte-americano The New York Times descobriu que criadores podem faturar entre 30 e 50 mil reais fingindo ser NPCs de videogames. Vou te falar que até o Tecmundo está pensando em abrir um canal de live de NPC depois dessa. O que você acha? Um exemplo de criadora focada no segmento é a Pink Doll. Ela contou ao The New York Times que chega a faturar $2.000 e $3.000 por transmissão. Você toparia 15 mil reais para ficar bebendo café e comendo milho imaginário em um circo virtual? Bom, as lives de NPC já existem há algum tempo, mas recentemente ganharam mais notoriedade no TikTok. Um dos criadores de conteúdo que furaram a bolha do formato foi o Felca, que numa sátira fez uma live no mesmo estilo e com maquiagem chamativa. Felca, como é conhecido nas redes sociais, se chama Felipe Bressamin e tem 25 anos. Nessa brincadeira de zoar com as lives de NPC, em 4 dias ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e um bom montante de dinheiro. Em entrevista exclusiva para a Splash, Felca comentou que após essa brincadeira, avaliou que as lives de NPC dão muito dinheiro. Segundo ele, suas transmissões no TikTok eram uma extensão de uma piada que ele fez no YouTube. Ele comentou o seguinte ao veículo, abre aspas, eu não achei que ia dar tão certo. Para mim é como se eu tivesse feito um bolo, colocado uma cereja em cima do bolo e as pessoas só tivessem notado a cereja e não visto o bolo. Fecha aspas. E para você entender mais sobre esse mundo, o Tecmundo conversou com a youtuber Prisa, diretamente de Tóquio, no Japão. Prisa não é uma criadora de conteúdo para lives de NPC, mas ela entrou na brincadeira também para entender como isso funciona. Prisa, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber há quanto tempo você trabalha com a internet. Eu comecei a trabalhar com a internet em 2020. Eu já fazia vídeos para a internet antes disso, desde 2017. Mas foi em 2020 que eu comecei
a levar a sério e a ganhar um dinheiro com isso. E durante a pandemia inteira, o que me sustentou foi a internet, porque eu moro aqui no Japão e quando deu a pandemia aqui, os primeiros a serem demitidos foram os gringos. Então, eu fui demitida e aí tava terrível para achar emprego, porque criou-se aquela imagem de quem era de fora que tinha trazido a doença, igual teve no Brasil também, com quem era asiático. Então, o que me sustentou foi a internet, a pandemia inteira. Eu já sei que você não é criadora de live de NPC. Eu já sei isso, apesar de te colocarem como uma criadora de live de NPC, eu sei que você não é, eu tô certo? Tá certo. E você começou na zoeira, né? Então me conta essa história, como você começou como você conheceu as lives de NPC e por que você decidiu fazer 2, 3 brincando? Como eu moro aqui no Japão, o TikTok me recomenda conteúdo daqui do Japão quando eu abro ele. E aí ficava aparecendo live das japonesas fazendo isso. E eu sempre fiquei intrigada, assim, olhando elas assim, tipo... E um monte de gente na live mandando presente. E o jeito que elas reagiam não é igual a gente tá fazendo no Brasil, a galera tá fazendo lá no Canadá. Elas reagiam, tipo, só fazendo um... Era um negócio assim só, era uma reaçãozinha de nada. Depois eu vi a Pink Doll, que é uma canadense. Ela importou isso para o ocidente, digamos assim. E ela já fazia de um jeito mais caricato, meio zoeira. Não é bem zoeira, mas não é sério que nem as japonesas. E aí, de repente, eu vi um monte de gringo começando a fazer igual ela. Aí eu falei, gente, vou zoar com isso. Aí eu zoei com isso. Tanto que quando eu zoei, teve um youtuber muito famoso, o Felca, que ele também zoou. Eu zoei com isso uns 3 dias antes dele, na primeira live. E aí, na última live que eu fiz foi no mesmo dia que ele postou o vídeo dele e ele fez a zoeira. Nesse dia eu levei ban, porque denunciaram a minha live. O pessoal começou a comentar, você tá copiando o Feca, tá imitando o Feca, porque até ali ninguém tinha visto pessoas zoando. Até quando chegou um pouquinho no Brasil, as meninas estavam fazendo de um jeito mais fofinho, elas não estavam zoando. E aí, quando viram eu zoando, acharam que eu tava copiando ele, só que eu não tinha visto ainda o que ele tava fazendo. E acho que porque eu sou youtuber e ele também, e acredito que nós fomos os primeiros a zoar com isso, que começou a viralizar muito esse negócio de live, e principalmente, obviamente, por causa dele, um monte de gente começou a fazer live zoando com isso. E o que intrigou as pessoas foi justamente como é um jeito fácil de você ganhar dinheiro, né? Porque o pessoal começa a dar dinheiro pra você, né? Começa a doar lá na live pra você ter as reações. Você acha que é só pela reação que o pessoal... Por que o pessoal tá gastando dinheiro com isso? Porque, veja só, pro criador de conteúdo, eu entendo que é legal. Porque apesar de você ter brincado, muita gente entrou nessa como se fosse sério mesmo, né? Pra levantar um dinheiro. E eu entendo super, porque é uma forma de levantar um dinheiro também. Mas não sei se você já chegou a pensar nisso, por que a pessoa se dispõe a gastar um dinheiro para ver o outro falando café, rosa, milho? Você ficaria surpreso com tanto que as pessoas se dispõem a gastar na internet só para interagir com alguém. Essa pergunta caberia para várias outras coisas, tipo, quando a gente assiste podcast, por exemplo, e tem a galera do chat que manda dinheiro para fazer uma pergunta no podcast. A pessoa tá fazendo a mesma coisa que o pessoal da live de NPC faz. Eles estão dando dinheiro pra interagir com a pessoa que tá ali no vídeo. Então é isso, tipo, tem gente que tem dinheiro e o pessoal quer interagir. E as moedinhas do TikTok, elas são muito baratinhas. Não é um dinheiro caríssimo. Então é uma coisa que você não precisa ser rico pra comprar. Só que como junta muita gente, a live é caricata. Aí junta muita gente vendo aquilo, muita gente começa a querer interagir e é baratinho para as pessoas, a galera começa a mandar muito presente, por causa da quantidade de pessoas que tá vendo mesmo. A maioria dos presentes não são muito dinheiro, sabe? A maioria é coisa de tipo 1 centavo, coisa assim. Então é uma pessoa ou outra que aparece doando muito dinheiro. A internet, você sabe melhor do que eu, porque você respira a internet, né? Ela tem essas modas passageiras, né?
vem, aí todo mundo vai, todo mundo olha, sai notícia, a gente faz notícia sobre isso, não sei o que, morre e some. Você acha que a live de NPC ela vai acabar virando um nicho específico, ela não vai morrer completamente, ou, ainda mais hoje que o TikTok falou que vai começar a restringir, vai ser só mais uma moda que vai morrer completamente daqui a pouco? Eu acho que se as pessoas fizerem do jeito que tá sendo agora, vai morrer. É só uma moda, foi só uma onda que todo mundo ficou eufórico, como várias outras que já teve na internet. Se as pessoas que estão fazendo essas lives conseguirem se reinventar, tem como elas criarem um nicho delas a partir disso. Porque o que acontece é que, como isso começou aqui na Ásia, tem questões culturais também. É muito diferente o jeito que as pessoas consomem conteúdo aqui. Tanto que aqui existem criadores gigantescos de live de NPC. Eu postei no meu Instagram mesmo esses dias que tinha um outdoor em Shibuya, que é a maior estação de trem de Tóquio. É a estação de trem que é mais populosa do mundo, que mais passam pessoas ali. Então ali assim, é muito visibilidade. E tinha um outdoor gigante de uma menina que é a maior NPC aqui do Japão, que é uma menina de cabelo curtinho, com orelhinha de gato. O outdoor lá com a cara dela, e ela tá em todo lugar fazendo comercial de vários produtos. E a live dela é só isso. Então aqui faz sentido esse tipo de coisa. Tanto que o TikTok não tá restringindo live de NPC aqui no Japão. Mas nem em outros países da Ásia. E nem no Canadá. Mas que foram os lugares que se espalhou, né? Mas no Brasil começou porque muita gente entrou na zoeira. Ninguém entrou nisso pra fazer uma carreira na internet. Tanto que são muitas pessoas que nem são criadores de conteúdo e só começaram no TikTok pra fazer live disso. Então, se essas pessoas não se reinventarem, elas vão perder, porque essa moda vai morrer no Brasil. Legal. Eu acho, posso estar errado. Pra gente encerrar o nosso papo rápido, eu vou colocar só uma pergunta um pouquinho mais polêmica. Tem um pessoal falando que é muito degradante pro criador de conteúdo, é humilhante pro criador de conteúdo ficar fazendo live de NPC. Você acha que é humilhante, que é degradante pro criador? Acho não, tem tantas coisas que as pessoas fazem e talvez é mais humilhante dependendo do ponto de vista. Então, eu acho que é só aquele negócio de uma coisa muito diferente e as pessoas ficam chocadas, elas não conseguem entender. Tanto que quando começou a existir youtubers, pessoas que trabalham com o YouTube lá, sei lá, em 2010 no Brasil, as pessoas achavam humilhante você ser um youtuber, tipo, não tinha isso de criador de conteúdo, youtuber e parar em programa de TV, dar entrevista. Era completamente, nossa, que vergonha, essa pessoa fala sozinha com uma câmera na casa dela. Então é isso, é só uma estranheza que tá gerando das pessoas, mas se você prestar atenção e fazer uma reflexão, você vê que não é degradante, é só mais uma coisa que a internet inventou. Será que quem acha que é degradante é o pessoal mais velho que não entende o que está acontecendo? Acho que não. Tem muita gente jovem também que acha degradante, acha, nossa, que vergonha e coisa do tipo. Tudo bem, já entendemos que essas transmissões bizarras geram muito dinheiro e todo mundo que tem coragem está dando a cara a tapa para tentar uma fatia. Mas e o outro lado? Por quais motivos as pessoas assistem essas lives e ainda pagam? Porque para começar a fazer a transmissão e conseguir dinheiro é uma lógica bem simples e fácil de entender. Mas por que pagar? Talvez, mas só talvez, nós podemos estar diante de um fenômeno que envolve a humilhação de ver o próximo passar vergonha diante do público. Para tentar responder essas perguntas, o Tecmundo conversou com a psicóloga Karen Gomes e você pode conferir esse papo agora. Karen, primeiro, muito obrigado por você ter topado bater esse papo com a gente. Primeiro, eu queria entender como que te despertou essa vontade de falar sobre esse assunto. Como você falou, eu preciso dar meus 50 centavos sobre isso. Então, eu tenho um perfil lá no TikTok, né, onde eu publico vídeos diariamente e faço lives no sábado e no domingo. E aí começou a aparecer muito esse tipo de informação relacionada ao NPC. Eu não tinha nem ideia do que era aquilo, né, que eram personagens não jogáveis, né, tipo, então eu entendi que existe ali o jogo de videogame, o personagem principal, e aí tem aqueles que ficam ali como se fossem coadjuvantes, né, ficam andando ali pelo cenário, e aí eu fiz essa correlação.
E aí eu entrei numa das lives de uma menina que era uma adolescente, para mim parecia de 20, 21 anos, que estava fazendo o NPC, e eu olhei para o engajamento e eu fiquei bem assustada, porque eu vi assim, umas 10 mil pessoas engajando com aquilo ali, dando os presentes e fazendo com que a criadora da live, então, fizesse aqueles gestos estereotipados, né, repetitivos, cada presente que ela ganhava ali. E aí, a partir disso, eu comecei a dar uma olhada um pouquinho melhor nesse fenômeno, e eu fiquei um pouco chocada, assim, né, porque eu pensei, nossa, a juventude, né, os adolescentes que têm um cérebro que tem uma potencialidade, né, o nosso cérebro extremamente complexo e dá capacidade para o indivíduo de fazer muitas coisas, especialmente um adolescente, né, que está ali em construção de si mesmo, pode usar isso a seu favor para qualquer coisa que seja positiva para o seu crescimento. E aí eu penso, saímos lá da caverna para cair no NPC, né? Me dá uma certa dor no coração. E aí eu fiz, não me motivou a falar, fazer uma reflexão sobre esse assunto. E aí o pessoal meio que muitos concordaram, falaram que essa geração é realmente uma geração bastante problemática, no sentido de não ter um aprofundamento de ideias, de ser uma geração um pouco mais rasa, né, nesse sentido. E aí os adolescentes, obviamente, fizeram o contraponto ali e tacaram marreta, né? Falaram que é melhor que trabalhar lá na CLT, que ficar trabalhando com um salário miserável. E nem foi esse o ponto, né? De trabalhar ou não de forma, né, de CLT ou não. O ponto era refletir sobre o que aqueles movimentos estereotipados ali poderiam fazer com que essa pessoa, o desdobramento disso, né? Negativo, obviamente, desse tipo de situação. Sim. A partir daí que eu fui ter contato com esse tipo de temática. Ô, Karen, você acha que, assim, para quem faz esse tipo de conteúdo, o principal motor seria o financeiro? Sim, eu acredito que sim, e também em função da própria gratificação social, do próprio reconhecimento, né? A gente tem que lembrar que nós somos seres gregários, né? Nossa força, ela está nos números. Se a gente olhar lá para a caverna, aquele humano, quando ele percebeu que ele estando num grupo, ele ia se fortalecer e passar o DNA adiante, ele se deu conta da importância de estar nesse grupo para sua própria proteção. Então, ela fazia fogo, o outro cuidava da família, o outro ia caçar. Nós éramos aí há 70 mil anos atrás uma sociedade de nômades, coletores e caçadores. E essa influência social vem de lá. Isso está na nossa programação genética, né? Então, o criador da live, tanto ele quanto os espectadores, cada um vai usufruir de benefícios ali. O criador vai se motivar a fazer a live para ganhar dinheiro, ganhar os presentes, e quem está assistindo vai assistir para esse senso de pertencimento para essa comunidade. Então, uma mão ali lava a outra, e as duas ficam ali. Às vezes a pessoa, eu percebi que ficam horas naquelas lives, às vezes 2, 3 horas, é muito tempo fazendo aquilo ali, né? Agora, sobre quem assiste esse tipo de live, quem gasta dinheiro, porque o pessoal tá gastando bastante dinheiro até nessas lives. Eu assisti algumas durante essa pesquisa e tem uma coisa na minha cabeça que eu não sei se você concorda comigo ou identificou isso também. Eu tenho notado que talvez um dos motores, um dos inputs que fazem as pessoas gastarem esse dinheiro e ficarem assistindo é a humilhação do outro. É o sentido de ver o outro se humilhar, o outro passar por esse papel subserviente perante ao dinheiro da pessoa. Você chegou a identificar algo nesse sentido também? Sim, né? Qual é o sentido ali, né, de dar o presente? Sensação de empoderamento. Por quê? Porque eu, a partir de um gesto, eu vou condicionar aquela pessoa a fazer o que eu desejo. Então, vamos pegar aí pessoas que estão com problemas na sua vida, não tem muito controle sobre a sua vida pessoal, né? Tem alguns problemas ali, pode ser relacionado à autoestima, à insegurança. No momento que eu estou numa live, naquela comunidade, que eu estou ali participando ativamente, e eu dou um presente, e o criador faz aquele gesto a partir do meu presente, isso me gera uma sensação de poder, né, de controle sobre a situação. Muitas vezes esse controle que na vida pessoal esse indivíduo não tem, né, por causa dessa sensação de insegurança, talvez, ou uma autoestima baixa, uma série de conflitos aí internos. Então, a gente tem comportamentos que são condicionados, né? E outra, nós temos lá a dopamina, que gera a dopamina é um neurotransmissor responsável pela motivação, recompensa e prazer. Se eu me motivo a fazer uma live para ter uma recompensa, que é ganhar o dinheiro,
quem está ali se motiva a dar o dinheiro para ter um certo controle sobre quem está criando essa live. Entendi. E existe muita sexualização nisso também, né? Mas sem dúvida, eu vi também meninas aí fora do Brasil, né, fazendo gestos sensuais, e isso é extremamente problemático, tanto nessa condição quanto na outra condição aqui do Brasil, que os adolescentes fazem, os adultos, porque ali infiltrado, atrás de um computador, tu não sabe quem tá, né? Muitas vezes o perigo tá por detrás das telas, revestido ali de uma pessoa bacana, legal, e é um adulto tentando induzir aquele adolescente, aquela pessoa menos preparada, para fazer algum tipo de ação. Então, isso é muito problemático também, essa questão do assédio online, porque tu acaba, imagina, o criador da live está ali, cria uma ideia daqui a pouco distorcida na cabeça de quem está na comunidade, a pessoa pode desenvolver um tipo de laço, de apego afetivo ali, e pode até desenvolver um assédio online com esse criador de conteúdo, tu entendeu? A partir daquela pequena atenção que o criador está dando ali, falar o nome da pessoa, ou dar algum tipo de benefício, ir lá para um grupo de WhatsApp para conversar, trocar uma ideia, enfim. A questão do vício, é isso que está na minha cabeça agora. Você acredita que esses tipos de live, elas podem favorecer o vício em redes sociais, aquele vício de você continuar preso no celular? Isso pode afetar de alguma maneira o tempo gasto em tela da criança e do adolescente? Sem dúvida, né? Hoje se estima que mais ou menos nós ficamos em tempo de tela, em média, 110 dias por ano, isso dá quase 4 meses. Imagina, é muito tempo de tela, né? Como é que funciona do ponto de vista cognitivo lá do cérebro, né? A função da dopamina. Quando eu faço um tipo de comportamento, eu me motivo a fazer aquele comportamento para obter uma recompensa, né? Então, no início, quando eu começo aquele comportamento, fazer as lives, né? Eu tô tendo uma recompensa e aquilo é extremamente gratificante e vai me motivando a fazer cada vez mais daquilo. Só que com o passar do tempo, e não é assim um tempo muito longo, não, às vezes 1 mês, 2 meses, a pessoa começa a não ter aquele mesmo prazer que tinha antes, no início daquele comportamento altamente recompensador, dopaminérgico. Então, o que acontece? Ela precisa ficar mais tempo fazendo aquele comportamento para colher os mesmos benefícios lá do início do comportamento. E por que isso acontece? Eu sempre digo, isso é uma pegadinha dopaminérgica, né? Nós temos níveis de dopamina basais, ou seja, como se pingasse ali num conta-gotas, um pouquinho de dopamina todo dia para nos motivar a fazer as coisas do nosso dia a dia. Quando a pessoa entra na parte dos vícios, que ela fica muito tempo exposta a um evento, o que acontece? Ela dessensibiliza essa hiperdopamina que está sendo produzida. Então, no início, começa a ter uma hiperprodução de dopamina, ela se sente super bem e motivada a fazer cada vez mais aquele comportamento. Chega em dado momento, ela já não tem mais, não sente tanta motivação, tanto prazer para fazer aquilo, ela precisa de mais tempo para ter aquilo, aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção lá do início. Então, ela ficou insensível a essa hiperprodução da dopamina, o que gera o vício para qualquer coisa, não só nas telas, né, nas redes sociais, mas para a compulsão por alimentação, compras, a hipersexualização, enfim, uso de drogas, entre outras coisas. E sobre essa questão do vício, como que a psicologia pode ajudar uma pessoa que queira, ela já se reconhece talvez viciada, tá se vendo gastando muito dinheiro com esses tipos de lives, gastando dinheiro na internet, seja até em apostas online. Como que a psicologia pode ajudar uma pessoa a entender isso melhor e conseguir cuidar melhor dela no sentido dela parar de ter esse tempo gasto nesse sentido? Bom, primeiro gerenciar bem o seu tempo e a exposição do tempo de tela, né? Botar regras para não ficar muito tempo exposto àquilo ali, né? Tirar os gatilhos do ambiente que vão favorecer que aquele comportamento ocorra. Então, uma das coisas é a delimitação de tempo. É uma forma bem importante. Aí, eu vou te contar a história de um paciente meu, né? Que ele é da tecnologia e todo o tempo de trabalho já é na tecnologia e de lazer também, nos jogos, online, enfim. Ele estava com muitos problemas relacionados a isso. Então, a gente combinou, tive que, né, todas as estratégias não funcionavam para ele. Então, a gente teve que comprar um cadeado, que é um cadeado de celular que tu coloca o teu celular dentro e programa ali que só vai abrir depois de 3 horas, ou 4 horas, ou 5 horas, para evitar
que ele tivesse tanto acesso assim às redes sociais, porque isso inclusive estava prejudicando o trabalho dele, né? Então isso é uma forma, e aí já é uma forma bem mais agressiva, eu tenho que trancar o meu, e já demonstra que tem vício ali, porque eu preciso trancar o meu celular num dispositivo que vai abrir programadamente. A outra forma é talvez tirar as redes sociais e só deixar para o final de semana, então reinstalar no final de semana, se a pessoa tem muita dificuldade de gerenciar o seu tempo, tá vendo que já está viciado naquilo, desabilitar as redes sociais também é importante, porque daí ela vai produzir mais durante a sua semana, vai socializar de fato, vai jogar bola, vai conversar com os amigos, vai fazer o seu trabalho, vai estudar, então isso vai modificar. E claro, né, ter uma ideia de que hoje, e isso tem parte de uma autorreflexão, de que as redes sociais, elas promovem um estilo de vida perfeito, né? Então, isso vicia muito. O celular, ele foi criado para viciar, né? O próprio criador daquela rolagem infinita lá, o Asa Raskin, ele disse que ele se arrependeu de ter feito isso e hoje trabalha em prol de ajudar as pessoas dependentes de tecnologia. Porque as pessoas olham para aquele estilo de vida que está ali, as pessoas sempre muito felizes, produtivas, sempre em melhores companhias, ótimos restaurantes, viajando, elas olham para sua própria vida e começam, nossa, mas a minha vida é uma droga, né? Não é nada parecido com isso. Então, acaba prejudicando o próprio senso crítico da pessoa, porque ela acaba tentando viver aquela vida a vida virtual do que a própria vida concreta, né? E perde, então, a possibilidade de ter as experiências reais que a vida concreta te proporciona, até para tu ser uma pessoa mais resiliente, entender o teu propósito de vida e outros aspectos que são importantes relacionados à saúde mental. Já no final da semana passada, o TikTok começou a limitar o alcance das lives de NPC devido ao excesso de ações repetitivas. A medida parece afetar principalmente criadores de conteúdo mais relevantes no segmento. De acordo com alguns usuários, o aplicativo alerta que o alcance dessas lives passou a ser mais limitado devido ao conteúdo com ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes. Ou seja, estamos vivenciando o fim dessa moda passageira aqui no Brasil. Agora você tem informação o suficiente para entender mais sobre todos os lados desse fenômeno chamado live de NPC. Mas agora eu quero saber mais uma coisa. O que você pensa sobre esse assunto? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Eu sou o Felipe Paião e fico por aqui. Nos vemos no próximo Tech Docs. Um grande abraço e tchau, tchau.